As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo todo. E as principais doenças cardiovasculares são a hipertensão arterial, que também é um fator de risco para o desenvolvimento das outras doenças cardiovasculares, a doença arterial obstrutiva de membros inferiores, a insuficiência renal, o AVC, o acidente vascular cerebral, tanto isquêmico quanto hemorrágico, a microangiopatia cerebral ou demência vascular, que é a segunda maior causa de demência no mundo, depois da doença de Alzheimer, e a doença arterial coronariana com suas variações, como angina com seus subtipos, o infarto agudo do miocárdio e a morte súbita cardíaca. De todas essas doenças cardiovasculares, a que causa o maior número de mortes é a doença arterial coronariana. E como que a gente pode classificar de uma maneira simples as doenças arteriais coronarianas? A angina é caracterizada por uma dor em aperto na região do tórax, mas que também pode se localizar ou se irradiar para o pescoço, para a mandíbula, para os ombros, para os membros superiores, independente do lado, mas ela tem como característica também uma duração inferior a 5 minutos e ela costuma passar com o repouso ou com o uso de medicamentos que são vasodilatadores das artérias coronárias, que são os nitratos. É lógico que a pessoa que está tendo o primeiro episódio de angina não vai ter o acesso a esse medicamento no momento que está sentindo a dor. Mas existe então alguns subtipos de angina. Existe a angina que é estável e que está relacionada com um determinado grau de esforço físico, ou seja, a dor é desencadeada por algum esforço físico ou, eventualmente, um fator emocional. Mas essa dor passa com o repouso. Mesmo esse tipo de angina está associado com o aumento do risco de morte. 7,5% dos pacientes que têm angina estável morrem num prazo de 3 anos. E existe a angina instável, que ela não tem relação com o esforço físico, ou seja, ela pode acontecer até em repouso, e no caso da angina instável, ela provoca a morte de 10% das pessoas num prazo de 3 anos. Então, embora a angina não seja uma manifestação que por si seja fatal, ela está relacionada com o aumento do risco de morte por problema cardíaco nessas pessoas. O infarto agudo do miocárdio tem características de dor semelhantes à da angina, embora possa haver outras manifestações associadas, mas tem uma duração superior a 5 minutos, não passa com o repouso e nem com o uso desses vasodilatadores que são os nitratos. É lógico que para o diagnóstico, a confirmação de uma suspeita de angina ou de infarto, é preciso fazer uma série de avaliações, de modo geral, feitas no atendimento de urgência e que inclui exames como o eletrocardiograma e alguns exames de sangue, exames esses laboratoriais, cuja evolução ao longo do tempo ajudam a fazer o diagnóstico correto, diferenciar a angina e os seus subtipos do infarto agudo do miocárdio. Mas existe também uma outra manifestação muito importante de doença arterial coronariana, que é a morte súbita cardíaca. Esse evento ele ocorre num prazo de 1 hora após o início dos sintomas. Então a pessoa começa a apresentar determinados sintomas que podem ser semelhantes ao da angina ou do infarto, mas a pessoa acaba evoluindo para a morte num prazo de 1 hora. A morte súbita cardíaca corresponde a 50% dos casos de morte por causa cardíaca, ou seja, é uma causa muito importante de morte por problema cardíaco, a morte súbita.
Curiosamente, já tem um outro vídeo aqui nesse canal que eu falei sobre o uso de suplementos de aminoácidos de cadeia ramificada, mais conhecidos como BCAA. O consumo desse tipo de aminoácido como suplemento nutricional está associado com o aumento da resistência à insulina e aumento do risco de desenvolver diabetes no futuro, mas também está associado com o aumento do risco de desenvolver arritmias cardíacas. E as arritmias cardíacas constituem um dos mecanismos responsáveis pela morte súbita cardíaca. Então, isso é um dado preocupante quando a gente sabe que uma quantidade muito grande de pessoas, inclusive jovens, usam suplementos de BCAA em doses elevadas e se submetem a exercícios físicos muito intensos, e isso pode então aumentar o risco de arritmia cardíaca nessas pessoas. Basicamente, o principal mecanismo de desenvolver todos esses problemas cardíacos nas doenças arteriais coronarianas é a formação das placas de ateroma, que as pessoas costumam chamar de placas de gordura nos vasos sanguíneos, mas não são simplesmente placas de gordura. Essas placas têm um mecanismo bastante complexo que se inicia, de uma maneira simplificada, com a penetração das partículas de colesterol LDL, que é o chamado colesterol ruim, na parede dos vasos sanguíneos, nas artérias, e essas partículas de colesterol elas não são destruídas nas células da parede do vaso. Pelo contrário, elas geram uma ativação das células que revestem os vasos sanguíneos por dentro, o revestimento interno dos vasos sanguíneos, que são as células endoteliais. E então essas células sendo ativadas atraem macrófagos, que são células do sistema de defesa, e esses macrófagos vão englobar as partículas de colesterol ruim LDL e não conseguem destruir essas partículas, e eles começam a atrair mais e mais células do sistema de defesa para aquele local. Com isso vai havendo a formação de um processo inflamatório crônico na parede do vaso, que também acaba sendo acompanhado de um processo de cicatrização fibrótica. Então vai havendo um aumento de volume naquele ponto da parede do vaso sanguíneo onde existe essa infiltração dessas células de defesa e esse processo inflamatório crônico, e isso diminui o espaço de passagem do sangue, ou seja, leva a uma obstrução ao fluxo do sangue. Uma outra coisa que pode acontecer nessas placas, chamadas placas de ateroma, é que a superfície da placa, além de se projetar para dentro do tubo do vaso sanguíneo, ela pode sofrer um processo de necrose, como se fosse uma ulceração na superfície dessa placa. E com isso, o sangue que contém plaquetas que dão início a um processo de coagulação, as plaquetas acabam aderindo nessa placa ulcerada, e isso forma então um coágulo em cima da placa. Esse coágulo então vai aumentar ainda mais a obstrução para a passagem do sangue naquele vaso sanguíneo. Então, esses são os mecanismos básicos da obstrução dos vasos sanguíneos arteriais que acompanha a doença arterial coronariana, seja angina, infarto agudo do miocárdio e a morte súbita cardíaca. Então, de modo geral, existe a formação dessas placas nessas doenças. Mas pode haver uma ligeira confusão com relação a essa questão, porque nem sempre essas placas são detectáveis através de exames de imagem, mesmo os exames mais modernos. Então, muitas das vezes, num departamento de emergência, a avaliação através de exames de imagem não mostra essas placas nas artérias coronárias, nas artérias do coração, mas através de uma série de outros exames é possível identificar que existe de fato uma diminuição do fluxo de sangue para o músculo cardíaco, e aí então acaba sendo feito o diagnóstico de uma doença arterial coronariana, mesmo que a gente não consiga visualizar essas placas de ateroma. Um outro mecanismo que muitas vezes está associado à formação das placas, mas não necessariamente, é o mecanismo de espasmo arterial, ou seja,
mesmo que o indivíduo não tenha nas suas artérias a formação dessas placas que levam à obstrução de fluxo de sangue, é possível que ocorra uma contração da musculatura da parede do vaso sanguíneo arterial, diminuindo então a passagem, o fluxo de sangue por esse vaso. E essa constricção, esse espasmo da artéria, pode ser desencadeado por vários fatores, como, por exemplo, o uso de cigarro, que tem essa capacidade de contrair os vasos sanguíneos arteriais, o consumo de cocaína e determinados medicamentos que são usados, por exemplo, alguns medicamentos mais antigos que são usados para o tratamento sintomático da enxaqueca e que são à base de ergotamina, que é uma substância que também pode provocar esses espasmos nas artérias coronárias. Então, junta-se então esses dois mecanismos principais: formação de placa de ateroma, que pode ou não ser visível nos exames de imagem das artérias coronárias, mas também existe esse componente de espasmo do vaso sanguíneo arterial, que pode ocorrer independente de haver a formação das placas de ateroma. E quais são os fatores de risco que aumentam a chance da pessoa morrer por essas doenças cardiovasculares? Na verdade, os fatores de risco são comuns a todas as doenças cardiovasculares, mas, mais especificamente aqui, o que importa nesse vídeo é a questão da morte por problema cardíaco, seja o infarto agudo do miocárdio ou a morte súbita cardíaca. Então, um dos principais fatores é o aumento da idade, mas o sexo masculino também é um fator importante. Os homens têm um risco muito maior do que as mulheres de morrer por problema cardíaco. O tabagismo, e isso também contribui para o aumento do risco de morte cardíaca em homens, porque os homens fumam, de modo geral, mais do que as mulheres. O diabetes, que é uma doença crônica muito comum no nosso meio e cada vez mais comum devido ao sedentarismo e obesidade. A própria obesidade e o sedentarismo também aumentam a chance de morte por doença cardíaca, assim como a doença renal crônica. E doença renal crônica também está associada a diabetes. Existe um outro fator de risco importante, que é a esclerose ou calcificação de válvulas cardíacas. E isso pode ser detectado através de exames de ecografia, por exemplo, e alguns outros exames do coração. A esclerose é como se fosse um endurecimento das válvulas cardíacas, que acaba diminuindo a mobilidade dessas válvulas durante o processo de contração e relaxamento do músculo cardíaco para bombear o sangue. Então, essas alterações de válvulas cardíacas, quando descobertas, também estão associadas com o aumento do risco de morte cardíaca. E existem fatores genéticos também. Um dos fatores genéticos mais comuns e que a gente consegue observar mais facilmente é um colesterol dito ruim, o LDL, muito elevado, acima de 190 em mais de um exame consecutivo. E isso aumenta muito a chance da pessoa ter um componente genético que leva ao aumento do colesterol, principalmente nas pessoas que têm uma história familiar de morte por problema cardíaco. O colesterol, então, LDL, é um fator de risco importante, embora nem sempre tenha um componente genético por trás disso. Quando o indivíduo não tem outros fatores de risco para doença cardiovascular, é até aceitável por alguns critérios, os mais rigorosos, que são das sociedades de especialistas da Europa, tanto de cardiologia quanto de aterosclerose. Se o indivíduo não é fumante, não é diabético, não é hipertenso, não tem problema renal crônico, é aceitável que o sujeito que tem um risco relativamente baixo, risco cardiovascular, é aceitável que o colesterol LDL fique até 115. Mas se o indivíduo tem diabetes, mas não apresenta comprometimento da função renal, deve-se aceitar no máximo um colesterol LDL até 100. Ou seja, como o diabetes é um fator de risco importantíssimo para a morte cardiovascular,
a presença de diabetes, o diagnóstico de diabetes já faz com que haja necessidade de reduzir esse valor do LDL aceitável. Então o limite passa a ser 100. Se a pessoa tem diabetes com mais de 10 anos de duração ou com um comprometimento moderado da função renal, o colesterol LDL deve ficar ainda mais baixo, é aceitável que fique até 70 mg por decilitro. Agora, se o indivíduo tiver diabetes com mais de 20 anos de duração ou apresenta uma insuficiência renal, ou seja, um comprometimento importante da função renal, ou mesmo que não seja diabético, se a pessoa tem placas de ateroma, ou seja, ateromatose em qualquer vaso sanguíneo do corpo, pode ser detectado nas artérias coronárias, no coração, nas artérias carótidas do pescoço, ou então através de um exame de membros inferiores e que detecta a formação de placas nos membros inferiores, ou seja, não importa a localização dessas placas, tendo placa de ateroma, o nível de colesterol aceitável para reduzir o risco de morte cardiovascular é em no máximo 55. Isso pelos critérios mais rigorosos, que são os critérios europeus. A maior parte dos médicos no Brasil usa critérios norte-americanos que são mais frouxos. Um outro fator que é importante é através de exames de laboratório também, ou de exame de imagem, no caso Doppler das artérias carótidas. Já falei que placa de ateroma em qualquer lugar do corpo significa um risco muito aumentado de evento cardiovascular importante, como infarto, e é preciso então abaixar muito o colesterol. Mas, mesmo antes de se desenvolver uma placa de ateroma nas artérias carótidas no pescoço, o espessamento da parede do vaso sanguíneo já é suficiente para aumentar o risco de evento cardiovascular importante. A gente chama de evento cardiovascular importante, infarto agudo do miocárdio, morte súbita ou AVC. Então, o aumento da espessura da camada mais interna do vaso sanguíneo, né, da artéria carótida, quando está acima de 0,5 milímetros, já é suficiente para aumentar o risco desses eventos cardiovasculares mais graves, mesmo que a pessoa não tenha placa de ateroma no vaso sanguíneo. Triglicerídeo acima de 180, normal até 150 miligramas por decilitro, dobra o risco de morte por doença cardiovascular e não se dá muita importância para valor de triglicerídeo elevado. Mas quando o triglicerídeo está acima de 580, o risco de morte por evento cardíaco chega a ser 5 vezes maior. A lipoproteína A também é um exame que a gente consegue fazer rotineiramente hoje em dia e é como se fosse um tipo de colesterol ruim. Quando está acima de 15 miligramas por decilitro, aumenta o risco da seguinte maneira: cada aumento de 20 unidades da lipoproteína A dobra o risco de morte por problema cardíaco. Mas isso só se o colesterol LDL estiver acima de 100 e se a proteína C reativa, que é o indicador de processo inflamatório crônico generalizado no corpo, estiver acima de 2 mg por litro. Então é preciso muitas vezes olhar determinados resultados de exame e comparar com outros exames diferentes para poder determinar o risco e qual é o tipo de intervenção que a gente vai fazer. O score coronário de cálcio mede a quantidade de cálcio na parede dos vasos sanguíneos do coração. E isso é diretamente relacionado com o risco de evento cardiovascular, como infarto agudo do miocárdio e morte súbita. O consumo de suplementos de cálcio com ou sem vitamina D aumenta a quantidade de cálcio na parede dos vasos sanguíneos e com isso então leva também a um aumento de morte cardiovascular. E é por isso que a gente não deve fazer uso de suplementos de cálcio com ou sem vitamina D sem uma estrita orientação médica. A hipertensão arterial ela já começa a provocar aumento do risco de morte cardiovascular acima de 115 milímetros de mercúrio, ou aquilo que o povo chama de 11,5. Não que isso seja considerado hipertensão arterial, mas para cada 20 milímetros a mais na pressão arterial sistólica, que é a dita máxima,
dobra o risco de morte por problema cardíaco. Então, como que a gente faz para diminuir o risco de morte cardíaca em pessoas que têm placas de ateroma, ou seja, essas placas nos vasos sanguíneos em qualquer lugar do corpo, que têm angina ou que já tiveram um infarto? Pelos critérios mais rigorosos, é importante, através de dieta e uso de medicamentos, manter o colesterol ruim abaixo de 40 mg por decilitro. Para diminuir a lipoproteína A, não há um medicamento específico, mas diminuir as fontes de proteína animal e de gordura saturada, carne, ovo, leite, queijo, evitar banha de porco, manteiga, óleo de coco, que também tem uma quantidade muito grande de gordura saturada, as margarinas, isso já é suficiente para diminuir um pouco a lipoproteína A. Mas, só para ilustrar, o padrão alimentar ovo-lacto vegetariano reduz o risco de morte cardíaca em 57%. Já o padrão alimentar vegano, em que a pessoa não ingere nenhum alimento de origem animal, reduz em 77% o risco de morte cardíaca. Em homens é muito importante fazer a reposição de testosterona, a reposição androgênica, quando existe diminuição dos níveis de testosterona. O tratamento adequado da hipertensão arterial e do diabetes também é fundamental, e existem medicamentos que são mais específicos para determinadas situações, se a pessoa já teve infarto ou não, se a pessoa é diabética e tem insuficiência cardíaca ou insuficiência renal. Então é preciso escolher de uma maneira mais adequada qual tipo de medicamento que vai ser usado para cada situação dessa. O tabagismo deve ser banido da vida de pessoas que têm placa de ateroma, que têm angina ou que já tiveram infarto. Basta fumar um cigarro por dia para aumentar o risco de morte cardíaca. Então, cigarro, nem pensar. Muita gente pensa que os cigarros que são mais artesanais e que não têm filtro fazem menos mal. Muito pelo contrário. Por não terem filtro, a pessoa ingere uma quantidade muito maior de substâncias tóxicas que podem então contribuir não só para o aumento do risco de morte cardíaca, mas também por câncer. Quando existe placa de ateroma ou calcificação vascular, calcificação de válvula cardíaca, é importante o uso de antiagregantes plaquetários, substâncias que diminuem a formação de coágulos dentro da corrente sanguínea. É muito importante também passar por um dentista periodicamente e fazer o tratamento adequado da periodontite ou doença periodontal, que é uma causa importante de inflamação crônica que aumenta o risco de morte por doença cardíaca. Muitas das vezes, dependendo do tipo de obstrução e do local dessa obstrução na artéria coronária, é necessário a colocação de stents farmacológicos, que são dispositivos que abrem passagem no vaso sanguíneo no meio da placa de ateroma que está obstruindo o fluxo de sangue, mas às vezes, dependendo da gravidade do tipo da placa, não é possível a colocação de stent e é necessário então fazer uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Mesmo quando é possível a colocação de stent, 10% dos casos, mesmo com os stents mais modernos que são usados hoje em dia, em 10% dos casos esses stents sofrem um processo de obstrução com o tempo. E isso passa a ser um desafio de como que será possível resolver esse problema no longo prazo. Curto prazo, muitas vezes o que se faz é a colocação de um outro stent dentro do stent, mas há fatores de risco que contribuem para o aumento da chance de um stent obstruir, e isso é assunto para outro vídeo, para aqueles que tiverem interesse em acompanhar. Até aqui, muito obrigado.